Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse é o programa GBM Entrevista e hoje a gente tem um convidado mais que especial, Mauro Enokihara. Ele é dermatologista e ele é o responsável pelo setor de cirurgia dermatológica da Escola Paulista de Medicina. Mauro, obrigado por ter aceitado o convite. E hoje a gente vai falar sobre quais são as pintas suspeitas de câncer de pele em geral, não só de melanoma. Mas antes de começar a falar disso, eu queria perguntar para o Mauro por que cargas d'água você decidiu ser dermatologista? O que te levou a escolher isso? Na verdade, eu só resolvi fazer a minha formação para dermatologista no último ano. Por que eu falo isso? Eu achava importante a gente ter uma noção de tudo dentro do possível. E foi isso que aconteceu. Aí quando chegou no sexto ano, eu precisava resolver o que eu queria fazer. Eu sempre tive um gosto muito grande para fazer procedimentos, participava e auxiliava eventualmente cirurgias mesmo como acadêmico. Então, a princípio, minha vontade era fazer ou urologia ou cirurgia plástica. Essa era a minha primeira intenção. Mas também nunca deixei de gostar da clínica e isso que eu vi na dermatologia, que havia a possibilidade de eu ser um clínico, ao mesmo tempo tinha essa questão da visão sanitária, como doenças sexualmente transmissíveis, que hoje a gente prefere chamar de infecções, IST, infecções sexualmente transmissíveis, hanseníase, e também procedimentos, como cirurgia. Então, eu vi que a dermatologia abrangia, quer dizer, essas várias áreas e setores, então, no final, acabei decidindo dessa maneira. Legal. E antes de entrar no tema do nosso vídeo, tem uma pergunta que é curiosidade minha, assim. Para quem não sabe, o Mauro é casado com a doutora Milvia, que é patologista, ela é dermatopatologista. Patologista é aquele médico que olha no microscópio e dá o diagnóstico das coisas quando a gente tira a biópsia. E ela é dermatopatologista. E minha pergunta é essa: o que vocês conversam em casa? Vocês só falam disso, de câncer de pele, coisas assim? Não. Ou tem outros assuntos? Com certeza, nós somos um casal normal, que conversa sobre tudo, certo? O que acaba acontecendo é que às vezes existe uma coincidência. Eu digo coincidência por quê? Porque quando ela se formou, primeiro ela foi fazer patologia clínica, que envolvia muito essa questão de análises clínicas. Mas durante esse período ela ficou um pouco frustrada com algumas situações que não vem ao caso a gente ficar entrando em detalhes e resolveu fazer uma nova residência, depois de quase 10 anos já de formado, que foi anatomia patológica, certo? Então na anatomia patológica você vai ver várias partes e era comum ela ir nos congressos de dermatologia. E com isso, ela também se inspirou muito no professor Nilson Michalani, certo? Que já era, por formação, dermatopatologista, e por afinidade, por encontros e tudo mais, ela acabou, dentro da residência e após a residência, esse interesse pela dermatopatologia e até hoje. Então, isso é bom, porque muitas vezes tem coisas que a gente pode conversar em casa, mas seria muito chato se a gente só falasse disso. Então, com certeza, o assunto é variado. É variado. Boa. Muito bem. Então, entrando já no tema do nosso vídeo, quais são as pintas que são suspeitas? Quais são? Eu estou lá em casa, eu olho uma pinta no espelho, acho ela meio estranha. O que eu devo olhar para saber se eu procuro um médico ou não? Sim. Isso é muito importante. Por que a gente fala? A gente sabe que a pele, é o órgão, quer dizer, mais extenso, quer dizer, em termos de volume, tamanho, e está em contato com o meio exterior. Então, sofre uma série de agressões. O que acaba acontecendo? Não tem quem não tenha pinta, não tenha mancha, certo? Então, obviamente que não é qualquer pinta, não é qualquer mancha. Então, a gente leva em consideração alguns sinais. E a gente fala, prevenção primária, é não ter problemas. Esse é o melhor. Se isso não for possível, pensando em termos de câncer, é prevenção secundária, que é diagnóstico precoce, ou seja, pegar no comecinho é muito melhor do que você querer tratar numa fase mais avançada. Então, o que a gente deve levar em consideração? Primeira coisa, se surgir
certo? Uma pinta, uma mancha que não existia, certo? E essa pinta ou mancha começar a se modificar. O que é começar a se modificar, né? Ela começa a se alterar. Pode ser cor, pode ser formato, tá? Nem sempre é nessa fase que os pacientes, as pessoas vêm nos procurar, tá? Então, a gente sabe que câncer de pele é a forma mais comum de câncer, dentre todos os cânceres. Praticamente 1/3 de todos os cânceres, tá, é câncer de pele. Tá? E mesmo sendo câncer de pele, a gente tem 3 tipos que são mais comuns. Existe uma infinidade de tipos de câncer de pele, mas dos mais comuns, o primeiro, que é o mais comum, praticamente é 1/3 deles, tá, é o carcinoma basocelular. 2/3, né? 2/3. Desculpa, tem razão. 75% a 80%, tá? Esse é o mais comum de todos eles. Depois tem um que é menos comum, mas que muitas vezes traz maior preocupação. Por quê? Porque esse tem maior chance de muitas vezes provocar o que a gente chama de metástase, né? Que é aquela coisa de se espalhar, ir para outros órgãos, muitas vezes, que é o melanoma. E de uma forma intermediária, melanoma 3 a 4%, né? E de uma forma intermediária, em torno de 10 a 15%, o carcinoma espinocelular. Então, o basocelular mais comum, tá, é o que a gente chama de nódulo ulcerado, ou seja, começa com uma coisa sobrelevada, geralmente avermelhada, ele pode também ter outras tonalidades, que a gente chama de carcinoma basocelular pigmentado, tá? E que na sua evolução evolui lentamente, não é uma coisa que de uma hora para outra vai surgir. E quando evolui lentamente, muitas vezes começa a sangrar. Então, às vezes, é aquela coisa, é um machucado que não cicatriza. Entendi. Então, esse é o bonzinho, né? Esse não dá metástase, é o mais comum, não dá metástase, e pelo que você falou, cresce devagar e às vezes pode sangrar. Basocelular. Legal. Vamos para o intermediário, que é o espinocelular. Esse aí, você falou que é em torno de uns 20%, né? Isso. Esse aí pode dar metástase, não é tão comum, é mais incomum. Como é que é esse aí? Então, o espinocelular, a gente tem formas, tá, que podem ser menos ou mais agressivas. Muitas vezes ele começa, principalmente e predominantemente nas áreas expostas ao sol, por isso que muitas vezes o dermatologista é o chato, né, que fala assim, pessoal, evita o sol, nós não estamos proibindo, mas evita o sol. Por quê? Principalmente nessas áreas tem um quadro, uma lesão, que às vezes também assim, a gente chama de eritema. Eritema quer dizer vermelho, certo? Então, são lesões ou são áreas que ficam avermelhadas, a superfície é um tanto irregular, certo? Que tem o que a gente chama de hiperqueratose, tá? Então esse muitas vezes no começo é um diagnóstico que chama de queratose aquitínica. A queratose aquitínica pode ser tida como uma lesão pré-cancerosa. O fato de a gente falar que é pré-cancerosa não quer dizer que vá evoluir para um câncer e principalmente em relação ao carcinoma espinocelular. Mas da mesma forma que o basocelular, a evolução dele pode ser um pouco mais rápida, o basocelular às vezes 1, 2 anos está evoluindo. O espinocelular pode ser um pouco mais rápido, que também é a mesma coisa. Geralmente os pacientes nos procuram quando tem uma ferida que não está cicatrizando. E como a gente disse, a gente quer fazer diagnóstico antes que comece a sangrar ou vire uma ferida. Então, é muito comum as pessoas terem aquela coisa de passar um creme. Então, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, sempre alguém fala assim, passa tal isso, passa aquilo, tal. E muitas vezes está retardando o diagnóstico. E o diagnóstico não é só clínico. O diagnóstico, para a gente ter certeza, muitas vezes, precisa da biópsia. Entendi. Bom, assim, então, e essas, você falou basocelular e espinocelular, não necessariamente são pintas escuras. A maioria são pintas não escuras. Isso. São lesões não escuras, né? Geralmente o que predomina é a tonalidade avermelhada.
Por isso que a gente fala muitas vezes de lesões eritematosas. Eritema quer dizer vermelho, tá? Já o melanoma, tá? Por quê? Vem do melanócito. O melanócito é a célula que dá o pigmento para a pele. Então, na grande maioria dos melanomas, eles são enegrecidos, tá? Mas existe também, né? É uma minoria, em torno de 1%, 2% no máximo, que a gente chama de melanoma amelanótico. Então, esse também pode ser a tal da bolinha, né? Que a gente fala de pápula, que é uma lesão sobrelevada, sólida, tá? Que pode também ser eritematosa, ou seja, também pode ser avermelhado. Mas esse costuma ser a exceção. Então, e também, pessoal, como a gente fala de pinta e pinta escura, tá? É importante a gente também não gerar nenhum tipo de pânico, como eu disse. Todo mundo tem pinta, tá? Não é qualquer pinta. Então, ou você já nasceu com a pinta, e a pinta praticamente não se modificou. Se você cresceu, ela cresceu de maneira proporcional, não há motivo para maiores preocupações. Mas, ou não existia essa pinta, e essa pinta começa a se modificar, então para isso existe uma regra, e como toda regra tem as suas exceções, que a gente forma de uma forma mnemônica, é a regra do A, B, C, D. Então, o A é de assimetria. Espera aí, antes de você falar disso, claro, deixa eu interromper. Então, assim, o que a gente falou até agora é para o basocelular e espinocelular, que são os mais bonzinhos ou intermediários. E agora você vai começar a falar da regra para o melanoma. E antes de você falar dessa regra, eu quero fazer uma pergunta. Por que vocês criaram, se o melanoma é só, você falou 4, 5%, não algo em torno disso, por que vocês criaram um grupo brasileiro de melanoma e não de basocelular, de espinocelular? O que tem o melanoma de tão especial? Por que vocês criaram um grupo só dele? Então, isso é muito claro, né? Primeiro, 3 a 4% é um número relativamente pequeno em relação ao restante. Qual que é o grande problema? É sua alta letalidade. Ou seja, a maioria dos melanomas que não conseguem ser detectados numa fase inicial, certo? Tem risco de levar o indivíduo a óbito, principalmente por conta das metástases. Como o basocelular praticamente não provoca metástase, ou seja, ele se espalhar para outros órgãos, então, muitas vezes, daí a grande importância. Então, no início, quase que 23 anos atrás, quando começamos a falar sobre o grupo brasileiro de melanoma, certo? A ideia, a princípio, era poder falar de câncer. Só que seria muito difícil a gente poder trabalhar e estudar. Então, daí é que surgiu justamente a ideia de falarmos especificamente sobre o melanoma, porque a gente vê que ainda, se a gente pode classificar como doença a ignorância, eu costumo dizer que pior doença é ignorância, ou por falta de conhecimento, porque às vezes as pessoas não têm ideia e noção, tá, de uma pinta aparentemente inocente, né, que no começo não coça, não dói, não sangra. Então as pessoas não vêm nos procurar antes, né? Então a gente também não quer que a pessoa venha quando já está coçando, doendo ou sangrando. Então esse trabalho de a gente poder ter oportunidade de estar divulgando, de falando, e aí a gente pode falar ou não dessa coisa do ABCD, porque como eu disse, isso não é diagnóstico. Sim. Tá? É um jeito, é uma maneira de poder suspeitar. Então, a gente fala de 2 sinais. O primeiro sinal, a gente fala sinal do patinho feio. O que é o sinal do patinho feio? Sinal do patinho feio foi um francês que já coisa de mais de 20 anos atrás descreveu isso, é coisa científica. Tá? Então, é uma pinta, uma mancha que chama a atenção, ou seja, destoa em relação aos demais. Aquela que a esposa olha e fala, você não tinha isso aí, vai lá ver. E o cara fala, não, isso aí não é nada. E na quinta vez, aí o cara vai ver o médico. E aí, muitas vezes, como eu falei da história da ignorância, né, eu costumo dizer também assim, pior ignorância é negação.
certo? Ah, não é nada. Ah, não vai acontecer nada. Ou então, não vou fazer nada porque, né, é muito ruim, é câncer, não sei o que. Não. Tudo tem tratamento. Se vai ser efetivo ou não, depende de um bom diagnóstico e de uma conduta correta. E aí o outro sinal que a gente falou é o sinal do A, B, C, D, que é uma forma mnemônica para a gente lembrar. Tem muita pinta e mancha que se encaixa nessa A, B, C, D. Óbvio, você não é médico, certo? Você não vai fazer diagnóstico. Sim. Mas só de você suspeitar, 1000 vezes você vira ao consultório e a gente fala assim, não, pode ficar tranquilo que essa é uma lesão benigna, né, do que falar por que você não veio antes. Então essas regras que você falou do patinho feio e o ABCD que você já vai explicar é para diagnóstico de melanoma. Que é esse câncer que, apesar de ser minoria, apesar de ser 3, 4%, é o mais letal. Sim. É o que causa o maior número de mortes e geralmente é uma pinta escura. Isso. Pode não ser. Então vamos lá, como é que é essa regra do ABCD? Como é que explica para ele? Isso. Então, isso é uma coisa antiga, certo? Começou lá com a Universidade de Nova York, foi feito um estudo e tal, onde eles observaram que a maioria dos melanomas, de pintas e manchas que eram removidas, tá? Elas eram irregulares. O que é irregular? Então, a maioria, quando é regular, ou seja, o formato é redondinho, é oval, mas é regular, geralmente é benigno. Então, o A é de assimetria, ou seja, o formato é irregular. O B é de borda. Se a borda da lesão é bem delimitada, tá? Os limites são precisos, é regular. Então, o que é regular geralmente é benigno, certo? Então, seriam bordas de que maneira? O contorno você não consegue ver onde começa, onde termina, tá? Você vai ver que as bordas, elas são irregulares, ou seja, às vezes são denteadas, né? Quer dizer, o formato não é bem desenhado. C, de cor. Normalmente você vê uma lesão benigna quando a cor é normocrômica, ou seja, tem uma única cor. Isso não quer dizer que o melanoma também não possa ser muito escuro, tá? Mas geralmente, dependendo do tipo, que é o tipo mais comum, que a gente chama de extensivo superficial, esse você vai ver que muitas vezes ele tem nuances de colorações diferentes, né? Então, castanho mais claro, castanho mais escuro, pode até ter um avermelhado no meio, um esbranquiçado, tá? Mas tem heterocromia, ou seja, uma irregularidade na cor. Várias cores. Isso. E a letra D é de diâmetro, por quê? Nesse estudo, percebeu-se que a maioria dos melanomas tinham mais do que, em média, 0,6 milímetros, ou seja, mais do que meio centímetro. 0,6 centímetros. Mas como a gente fala, para um dia, né, ter tido 6 milímetros, né, um dia teve 1, teve 2, então quanto mais precoce, melhor. Agora, mais importante do que o A, B, C, D, a gente considera a letra E de evolução. Ou seja, você pode ter qualquer uma dessas características e perceber que aquilo não está se mudando, tá? Então fica tranquilo. Agora, se percebe que surgiu ou que já existia e que está se modificando, aí é a letra E de evolução. E volta ao que você falou no começo, né? Aquela lesão que está mudando, está crescendo. Isso. E isso é importante também porque tem, às vezes, a pessoa fala a letra E, certo? Como se E fosse de elevação. Claro, uma elevação também, para uma coisa que era plana, não deixa de ser uma alteração. Mas eu chamo a atenção por quê? Porque você também tem vários nevos, né, que são pintas benignas, que elas podem ser sobrelevadas e, obviamente, não é o fato de ser sobrelevado que vai dizer ou suspeitar de ser uma lesão maligna, né? Então, acho que tudo isso ajuda, né? A intenção é poder, na medida do possível, dar uma luz, né? Um norte. Não, legal. Dicas boas. E para finalizar, a última pergunta. Quem é o médico que deve tratar o melanoma? Qual especialidade é o dono do melanoma? Bom,
não existe dono do melanoma, certo? A gente também costuma dizer, tem vários especialistas que cuidam do melanoma. Tá? É que o melanoma tem várias fases e várias etapas, certo? Sem dúvida, a maioria que faz o diagnóstico precoce é o dermatologista. Por quê? Como está na pele, certo? Então, você vai por uma consulta e muitas vezes isso também acontece, né? É fundamental que o profissional examine o corpo todo, certo? E não só, muitas vezes, uma queixa. Por quê? Pode, às vezes, para aquele paciente não ser queixa e você faz parte do exame físico total, certo? Olhar couro cabeludo, né? Existe no Brasil muita miscigenação, né? Então tem melanoma que a gente fala assim, tipo acral, ou seja, de extremidades, né? Como as palmas, as plantas, debaixo da unha. Então a gente tem que estar examinando, por quê? Porque eventualmente pode ter um sinal que às vezes a pessoa não tem muita importância, né? Então é o dermatologista. Agora, é claro que dependendo da cirurgia, né, ou dependendo da fase, né, da evolução que tem o melanoma, vai entrar um cirurgião oncológico, vai entrar um cirurgião plástico. O patologista é fundamental porque ele é que muitas vezes vai confirmar a sua suspeita. Não, jamais. Não, jamais eu esqueci. O paciente nunca vai procurar um patologista, mas ele é acho que não tem doença. Eu não imagino outra doença que o patologista seja tão fundamental. A gente espera o resultado para decidir o que vai fazer, né? Se opera ali, se não opera. E para melanomas, às vezes, numa fase mais avançada, né, entra a figura do oncologista clínico, certo? Que são certos tratamentos que hoje em dia isso também tem evoluído bastante, né? Então a gente costuma dizer que assim, quando as especialidades brigam, quem perde é o paciente. Então o melanoma não é do dermatologista, o melanoma não é do cirurgião plástico, do cirurgião oncológico, do patologista, do oncologista clínico, do radioterapeuta e todas as especialidades que estão envolvidas no melanoma. A gente costuma dizer que o melanoma é do paciente que tem o melanoma, certo? E ele tem que ser visto da melhor maneira possível. O dermatologista continua acompanhando o paciente de melanoma, mesmo numa fase eventualmente ou infelizmente mais avançada. Por quê? Quem teve um pode ter um segundo, pode ter um terceiro. Muitas vezes o paciente que tem melanoma, ele pode ter baso celular, ele pode ter espino celular, né? Quer dizer, então a gente tem que enxergar o paciente como um todo, e enxergando o paciente como um todo, especialidade nenhuma tem que brigar. Todos devem se preocupar com o bem-estar do paciente. E acho que esse é o lema por trás do GBM, né? Assim, ainda bem que no GBM todos dependemos um do outro, todos falamos, conversamos, enfim, se damos super bem, mas mesmo que não se dessemos super bem, a gente ia precisar do outro. Sim. Né? Nem que a gente não gostasse, ia precisar do outro. Eu não consigo imaginar uma doença que precise dessa cadeia tão bem funcionando, tão bem azeitada. Isso, né? Isso também foi bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, dentro do estatuto, né, do Grupo Brasileiro do Melanoma, que é um grupo que a gente fala assim, multicêntrico, certo? Interdisciplinar, por que a gente fala isso? Não é multidisciplinar, está no nome, certo? Por quê? Porque às vezes você juntar várias disciplinas ou várias especialidades, mas se elas não interagirem, se elas não conversarem entre os especialistas, certo? Não adianta nada. Então, a gente tem utilizado muito essa terminologia, né? Deixar de ser multidisciplinar para ser interdisciplinar, para que haja uma interação entre os pacientes, como você bem disse, tá? Entre os pacientes, entre os especialistas, né? Para que o maior beneficiado seja o paciente. É isso aí. Muito bem, essa foi a entrevista com o Mauro Nogueira. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!